Olá, sejam todos muito bem-vindos para mais uma live. Hoje nossa live número 184. Como de costume, se estiver me vendo bem, me ouvindo bem, me avisem aí através dos comentários. E aí, pessoal, como vocês estão? Bom dia, ficamos uns dias fora aí, mas estamos de volta aqui, então, essa nossa live número 184, já são 184 dias aqui no Instagram, falando de desenvolvimento pessoal. Hoje vai ser uma live mais curtinha, rapidinha. Uns dias atrás aí eu fiz uma live falando um pouco sobre essa questão, né, da nossa origem e do nosso destino, né? E no meio de tudo isso, esse tempo que a gente vive, né, que a gente entra e depois sai dele, né? E aí algumas pessoas me chamaram no inbox para conversar, para falar um pouco mais sobre isso, né, querendo um pouco mais de entendimento sobre isso e também compartilhando suas experiências e falando também da importância que esse tipo de olhar tem na sua vida, né? E aí eu quero abordar um pouco mais esse tema, e para isso eu quero trazer uma situação, uma experiência que eu vivi há umas 2 semanas atrás. Eu estava lá numa festinha de aniversário, festinha assim de criança, de 1 aninho, né? E lá teve uma cena que me chamou a atenção, né? A gente, quando entra mais assim para estudar um pouco a filosofia, a gente consegue extrair aprendizados de pequenas coisas, né? De cenas, assim, às vezes do nosso cotidiano, nosso comum, a gente consegue enxergar grandes aprendizados, né? E teve uma cena que me chamou muita atenção, né? Que foi uma cena que era mais ou menos assim, né? A criança ali, aquela cena clássica, né? A criança ali nos braços da mãe, e o pai lá, uns 4 passos adultos assim de distância, né, mais ou menos da mãe, esperando com os braços abertos para que aquela criança que estava ali recém dando os seus primeiros passinhos, aprendendo, né, ele esperando ali de braços abertos. E aí a criança sai ali dos braços da mãe, né? E aí vai ali dando os passinhos, né? Meio desequilibrado, né? Daqui a pouco se desequilibra, para, depois vai de novo e vai ali, né? Indo em direção aos braços do pai. E aí quando ela chega lá nos braços do pai, ela obviamente se joga, né? Como tipo alguém que confia ali, né? Nos braços daquele que está ali recebendo ela. E aí, óbvio, recebe um abraço, o pai acaba beijando, né? E no fim das contas essa cena me chamou a atenção muito, porque eu acho que dá pra gente fazer um grande paralelo ao que eu falava numa dessas lives atrás, sobre essa nossa origem e nosso destino, né? Que no fim das contas deveria pelo menos ser o desejo da nossa vida, né? Que é, no fim das contas, sair de um certo lugar, né? De amor, que seria ali os braços, né? Naquele caso, simbolicamente falando, né? Os braços daquela mãe, a criança saindo ali de um lugar de amor e pretendendo chegar ali, no fim das contas, num outro lugar de amor, né? Então, e o que a gente faz nesse interim, né? Nesse percurso, nesse tempo, que é o caminho entre os braços de um e os braços de outro, é o que, no fim das contas, é o que define a nossa vida. Só que, onde é que está o problema disso tudo não ter essa mesma fluidez que a gente vê no caminhar, né, de uma criança, ainda que desequilibrada, mas na certeza de que vai chegar lá na outra ponta, é que a gente vive nesse tempo, né, nesses nossos tempos atuais, com algo que eu chamo que é um certo veneno, né? A gente vive com um certo veneno no meio do nosso peito. Esse é um veneno paralisante, que no fim das contas a gente coloca aí uma palavrinha de quatro letras chamada medo, né? E da onde que vem esse medo? Eu não estou falando do medo físico, né? Do medo ali de estar ali numa savana africana com um leão e tu sair correndo, né? Hoje não precisa mais a gente explicar disso, né? Eu não estou falando do medo biológico, né? De alguém que entra no mar e não sabe nadar, de alguém que está lá no 10º andar do parapeito de um prédio. Eu estou falando desses medos psicológicos, né? Esses medos covardes que a gente tem de confiar muitas vezes, né? na vida. É um medo, no fim das contas, esse veneno que eu falo, paralisante no meio do nosso peito, ele é, na verdade, um medo de alguém que, se a gente parar para observar, é alguém que está olhando muito para si, né? É alguém, né, que olha demais para aquilo que achava que tinha que ter conquistado, né? É alguém que está olhando demais para aquilo que achava que tinha que ter, que merecia, né? É alguém que olha demais para o amor que não recebeu. É alguém que está olhando demais para a recompensa que não conquistou. É um total olhar para si, para si, para si. Né? Se a gente for observar as pessoas que têm esse medo, esse veneno no meio do peito que paralisa, né? Então esse veneno, no fim das contas, né, a gente pode chegar numa conclusão de que é um sintoma dos nossos tempos da falta de esperança, um sintoma de estarem definitivamente fechados para esse sopro do amor, né? Esse sopro do amor que eu falo de alguém que empurra a gente de um determinado lugar
né? E empurra e acaba recebendo, né, a gente num outro lugar, né? Quando a gente perde, né, quando a gente perde o olhar para esse sopro de amor que nos empurra, que nos colocou no mundo e que nos recebe, é óbvio que a gente vai viver com medo. É óbvio que o sintoma disso vai ser um medo. A gente perde essa realidade, a gente acaba vivendo nesse percurso, nesse trajeto, nesse inteirinho cheio de medo, né? A gente caminha, quando a gente caminha, né, de uma origem até a outra origem, simbolicamente nesse caso, né, que o pai e a mãe, eles são a nossa origem, né? Ali simbolicamente a mãe que estava de um lado, o pai que estava de outro, simbolicamente eles são a nossa origem, né? Então a criança que caminha ali de um até o outro, ela faz essa caminhada, ainda que ela não saiba ali caminhar direito, não saiba muito bem o que ela está fazendo, não tem muita firmeza nas pernas. Por que ela caminha de um para o outro? Ela caminha porque ela confia. Ela confia porque ela foi entusiasmada por aquela que soprou, né? Por aquela que soprou o amor para que ela saia dos braços e caminhe, né? E pelo olhar amoroso do pai que está do outro lado, puxando, puxando, puxando. Esse tipo de paralisia que afeta a totalidade das pessoas que vivem nesse tempo, ele é uma paralisia que vem muitas vezes da gente estar fechado para esse sopro do amor, né? A gente parou de contemplar, no fim das contas, a nossa origem amorosa e parou de contemplar esse nosso destino amoroso também. E quando a gente para de contemplar isso, é óbvio que a gente vai viver uma vida com medo. Olha, mas é evidente, né? É evidente que toda essa dimensão do amor, quando a dimensão do amor, quando a dimensão da esperança, ela é cortada, ela é amputada do nosso olhar e da nossa consciência, o que sobra? O que sobra pra gente quando a gente corta isso na nossa vida? É óbvio que o que sobra é medo. A gente fica amedrontado. O coração não consegue mais se elevar para as coisas que estão acima dessa materialidade, né? O nosso coração não consegue mais se elevar sobre esse mundo materializado e dar definitivamente um sim à vida humana. É óbvio que o sintoma vai ser esse, né? Uma pessoa amedrontada que não consegue contemplar de onde eu vim e para onde eu vou, é óbvio que ela acaba se paralisando. Ela se paralisa diante de muita coisa, né? Ela se paralisa diante da fome na África, ela se paralisa diante dos cataclismas naturais, ela se paralisa diante das epidemias globais, ela se paralisa diante das maldades de um ditador, ela se paralisa diante da tirania de uma mãe narcisista, ela se paralisa diante de uma ingratidão de um filho rebelde, ela se paralisa diante de um olhar desatento de uma esposa ou de um marido que convive com a gente. É óbvio. É evidente que quando a gente perde a dimensão do amor, né, a gente diminui a nossa esperança, o nosso amor e a nossa esperança ele acaba se abrandando. E aí qual é a pior consequência disso? A gente vira não mais do que um bicho. Observa para ver quantos bichos por aí, né, a gente vê amedrontado, né? Olha um sagui, né? Um passarinho, um peixe, né? A gente se aproxima, ele foge, ele acha que, né, tem algum risco ali, ele sai correndo. Então é claro que quando a gente não tem mais essa capacidade de contemplar essa nossa origem e esse nosso destino, do qual eu falava naquela live, a próxima consequência, né, de viver nesse mundo, de viver aqui com medo nesse mundo materializado, é a gente acabar se escravizando pelas bananinhas que dão pra gente, né, pelo punhado de milho que dão pra gente. A gente acaba se escravizando, né? Para falar mais na realidade, no bom termo, a gente acaba se escravizando pelos apelos materiais mais estúpidos que nos oferecem no dia a dia, né? Olha, o que um sagui faz quando oferece uma bananinha para ele, né? Ainda que ele tenha medo, ele vem comer na nossa mão. O que um peixe faz quando tu coloca um camarãozinho no anzol, um miolo de pão? O que acaba acontecendo com o peixe, por mais que ele tenha medo? Ele acaba sendo fisgado. E quando ele é fisgado, ele é preso, ele é condenado a viver num cativeiro para sempre. Essa é a consequência daqueles que vivem com medo. A consequência é a gente viver num cativeiro também, psicológico e simbólico, né? Então, quando a gente não lembra, né, desse sopro do amor, né,
a gente vive assim. Somente lembrando desse sopro do amor, dessa esperança, acreditando nesse amor, sabendo, né, que eu é que tenho que marchar, né, ainda que eu me desequilibre, né, como a criancinha da festa, né, ainda que eu tropece, ainda que as minhas pernas acabem falhando, esse é o meu itinerário da vida, né? Então que a gente não perca a esperança, né, que ninguém passe pela gente e saia com menos esperança, né? Que a gente dê essa esperança, não com a esperança do bobo alegre, né? Do que fala, olha, vai dar tudo certo, mas que a gente possa ser esse pingo de esperança na vida das pessoas através da vida que a gente vive olhando para esse amor, que nós possamos, né? Quem assiste aqui a live, quem coloca em prática, que nós possamos ser essa pessoa que acredita nesse sopro do amor, da esperança e vive dessa forma, para que a gente possa também ser esperança na vida daqueles que estão próximos da gente. É somente assim, somente contemplando essa origem e esse destino, é que a gente consegue deixar de viver amedrontado. É somente assim que a gente consegue, no fim das contas, simbolicamente falando, colocar fogo, né, em tudo aquilo que a gente vive, né? O que o fogo faz? O fogo aquece e o fogo ilumina, né? Isso, no fim das contas, é o propósito do homem, é o propósito do ser humano na vida. Se a gente não está olhando para isso, a gente se amedronta e a gente falha miseravelmente e acaba se contentando com as bananinhas, com os miolos de pão que dão pra gente. Então, esse é o recado de hoje, uma live mais curtinha, voltamos aí depois de um tempo, nossa live número 184, e amanhã estaremos novamente aqui de novo para a nossa live número 185. Fique com Deus, um grande beijo e uma ótima quinta a todos. Valeu!